Senhor, irmãos. Quero cumprimentar todos vocês que estão aí nas suas casas. Nós vamos dar início ao nosso culto desta noite. E eu quero te convidar neste momento a orar comigo, amém? Vamos conversar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que nós tivemos, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, da vida, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós somos muito gratos. Somos gratos, Senhor, porque sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle, Senhor, de todas as coisas. E a Ti, Senhor, a nossa gratidão, Senhor. A Ti, Senhor, o nosso louvor. A Ti, a nossa devoção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada pessoa que está em casa, Senhor, assistindo esse culto online. Pai, em nome de Jesus, visita os lares agora, Espírito Santo. Visita, Senhor, as pessoas, Senhor, que estão, Senhor, acessando esse link, acessando o Facebook, Pai. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, a cada família, Pai. A cada um, Senhor Jesus, que está querendo mais de Ti, querendo, Senhor, buscar a Tua face, Senhor, querendo Te adorar. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor. Visita, Senhor, cada um deles, Senhor Jesus, que estão precisando de Ti neste momento. Nós clamamos o Teu nome, rendemos a Ti adoração, porque o Senhor é digno, Senhor, o Senhor é digno. Pai, em nome de Jesus, seja entronizado em meus louvores, Senhor, que vamos ministrar agora, neste momento. Pai, em nome de Jesus, conduze, Senhor, todo este culto, Senhor, da Tua soberana, perfeita e doce vontade, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Do meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rei a Ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti.
exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que Teu é o reino. Teu é o reino para todo sempre, em nome de Jesus. Pai
neste momento, Senhor, nós entregamos essas canções, Senhor, a Ti, Senhor. Entregamos tudo que foi ministrado, Senhor, em Teu nome, para o louvor e para a glória, Senhor, somente do Teu nome, Deus. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, nossos erros, Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, neste momento nos concentrar na Tua palavra. Que possamos, Senhor, absorver o máximo dela, Senhor. Essa palavra venha dar frutos em nosso coração. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, cada vida, Senhor, que está em casa recebendo, Senhor, desses louvores, dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Graça e paz, queridos. Boa noite. Você também nos acompanha pelas redes sociais. Estamos hoje também num momento completamente diferente daquilo que a gente está acostumado, daquilo que é a nossa realidade. Quando diz, ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É gostoso a gente estar na igreja, com os irmãos, que a gente possa estar falando juntos, estar abraçando, estar se cumprimentando, mas o momento agora requer prudência. E nós temos que dar ouvido às autoridades e fazer as coisas como nos são orientadas, não é verdade? Então, eu diria para vocês que a igreja somos nós. Então a igreja não fecha. Se nós não pudermos fazer culto no templo, nós vamos fazer nas nossas casas e também conseguir passar. O que nós não podemos é deixar de ser alimentados e também de alimentar. A palavra de Deus diz que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca do nosso Deus, e é por isso que nós estamos aqui. Amém, queridos? Vamos orar e depois vamos falar da palavra de Deus. É uma breve mensagem, mas eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração, assim como tem falado com o meu também. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te glorificar e te agradecer mais uma vez, ó Deus, por estarmos, Pai, na tua presença. Pai querido, a tua presença nunca será nesse mundo. Não há nada, Pai, que possa nos atrapalhar, Senhor, ter a comunhão contigo, porque nós queremos mais e mais de ti, Senhor. Como essa canção fala, Senhor, nós queremos ver o céu descer até nós, Pai. Nós queremos estar diante da tua face. Nós queremos estar diante da tua vontade, Pai. Nós queremos estar contigo, sendo neste momento, Senhor. Clamamos a ti, Senhor. Eu sei que tem muitas igrejas nessa hora também fazendo a mesma coisa, Pai. Deve ter muita gente orando agora também, Senhor. Nós unimos a nossa oração, independente de onde, Senhor, mas pedindo a ti, Pai querido e amado, que nesse momento, Pai, derrama sobre o mundo, Senhor. Não sobre a nossa cidade só, sobre o nosso país, mas sobre todos os locais que estão sendo afetados, ó Pai, com esta malignidade. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. E nós cremos, Pai, já profetizamos a cura na vida de muita gente. Pai querido, a sua vontade vai ser prevalecida, Senhor, aqui na terra, Pai. Não a vontade do homem. Deus querido, em nome de Jesus, seja conosco, Pai querido. Mais uma vez, Pai, nós colocamos a vida, Pai, de cada um que está infectado com este vírus. Colocamos também, Senhor, a vida de familiares que perderam seus entes queridos. Pai querido, colocamos a vida, Senhor, de policiais, de bombeiros, do pessoal da medicina, Pai, do pessoal de enfermagem, todo esse povo, Pai, que está à frente de trabalho, Pai, que está à frente desta situação. Pai querido, seja com cada um, Pai. Unge, ó Deus querido, para a tua glória, Senhor, que cada um possa testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor, pela vida de cada um. Usa cada profissional desse, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai querido, eu sei que muita gente tem essa mesma crença comigo, Pai, que após essa situação vai haver um avivamento, Pai. Vai ser derramado, meu Pai, um avivamento no mundo, Senhor. E eu creio que muitas pessoas vão se aquebrantar, Pai. Vão se chegar, Senhor, a tua palavra. Vai chegar, Senhor, as tuas igrejas, as pessoas, Pai,
crendo dessa vez na operação do Teu Santo Espírito, Pai. E é por isso que oramos, e é por isso que não desistimos de orar e de estar na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a palavra, Senhor, venha da sala do Teu trono, que eu não venha falar nada que seja da minha vontade, Pai, mas sim da Tua, ó Deus querido e amado. Em nome de Jesus, seja com cada um agora, Pai, que está no conforto do seu lar, mas que está ouvindo a Tua palavra agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias sejam dadas a Deus. Quero pedir aos amados irmãos que abram suas Bíblias em... Aquele que estiver com a Bíblia perto, pega uma caneta, um papel, procura anotar. Tem alguns versículos que nós vamos passar rápidos pela Bíblia, para a gente não se alongar muito. Mateus capítulo 6. Eu vou ler para os amados irmãos verso 26, o verso 25 e 26 de Mateus, amém? Vamos lá, queridos. Mateus 6, verso 26. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, e nem o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que semeiam, não cegam, nem se ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor que elas? No verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Queridos, essa palavra de Deus aqui, ela é muito forte ao nosso coração. Queridos, eu quero que você entenda, que você viaje comigo nesse momento, no livro de Mateus, nessa palavra, que ela é muito poderosa, quando fala buscai o reino de Deus para a minha e para a tua vida. Quando eu busco, veja, quando você busca, eu estou entregando, é isso que ele quer dizer, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Você está entregando a tua vida à vontade de Deus. Você está reconhecendo que Deus é soberano. Você está entendendo que a vontade de Deus prevalece na tua vida, a cada momento, a cada dia, em cada passo que você dá. A vontade de Deus, ela é totalmente soberana, e quando eu tenho essa consciência, quando eu passo a entender aquilo que Deus, Ele quer para a minha vida, as coisas são diferentes. Você descansa em Deus, você para pensar, você para refletir, você para e começa a entender que Deus, Ele está no controle, no comando de todas as ações, de todas as coisas, porque Ele é soberano. Queridos, quando completa o versículo dizendo, é a sua justiça, notem agora que a justiça é Jesus, estabelecendo uma justiça baseada na fé. A justiça de Deus é a salvação pela fé em Cristo Jesus. É por isso que diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. O reino, você já buscou a soberania. Eu já entendi, Deus é soberano, Deus é poderoso, é Ele que está no controle de tudo. Eu tenho que descansar nele. Acabou. Tudo que acontece na minha vida daqui para frente, eu tenho que descansar em Deus. E a justiça de Deus é Jesus. O que eu quero mais da vida, que ponto eu não entendi disso? Quando ele volta aqui, querido, Jesus quando fala, no verso 25, quando eu li, por isso não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. Queridos, Deus sabe de tudo que você precisa. Ele está dizendo, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são estas coisas? Comer. Você tem que se alimentar porque o seu corpo precisa de alimento. A sua alma, o alimento é a palavra, mas o seu corpo necessita do alimento físico. Amém? O de beber, seu corpo necessita de água. Deus sabe.
Ele sabe que você precisa providenciar água, Ele sabe que você precisa de tudo isso, Ele não vai te negar. E a vestimenta, Jesus aqui, Ele faz um comparativo e mostra para você olhar as aves do céu. Por que olhar as aves do céu? Realmente, elas não se preocupam, elas comem, elas bebem e elas se vestem. Tem uma pena, cada ave linda, cada pena linda, a natureza é maravilhosa, tudo criado por Deus. Jesus aqui não está dizendo que é pecado, Ele não está dizendo que você não deve se preocupar em providenciar as coisas materiais. Jesus aqui está dizendo, sabe o que para mim e para você nesta noite? Olha o que eu levantei aqui. O pecado que Ele condena quando Ele está colocando isso, não uma vez de ficar cuidadosos quanto a isso, e depois Ele segue. E eu vou te dar 3 exemplos na Bíblia. Ele está dizendo aqui que a sua preocupação angustiosa por não ter essas coisas te levam a revelar que você não tem fé em Deus. Isso significa uma coisa só: você não entregou sua vida, você não entendeu a soberania de Deus. É isso que Jesus está dizendo quando Ele está dando essa ordem: olha, não andeis cuidadosos quanto à vida, porque há vez de comer do que há vez de beber. Ele sabe que você precisa se preocupar, ou seja, você precisa providenciar seu alimento. Ele sabe que você precisa providenciar a sua bebida, a sua vestimenta. E Jesus não está te condenando por isso. Mas quando você transfere essa preocupação para um estado depressivo, para um estado já de nervoso, você já começa a se perder, você já começa a ficar inquieto, você já começa a ficar num estado onde as coisas não começam a andar bem para o teu lado, você não está confiando no teu Pai. O teu Pai veste os pássaros, o teu Pai vai te dar tudo, está escrito lá: buscai primeiro o reino. Amém, queridos? Eu separei 3 exemplos para tentar mostrar à luz da Bíblia isso que o livro de Mateus nos traz. Para mim isso aqui é uma pérola. Sabe por que eu estou te falando isso, querido? Presta atenção, o momento que nós estamos vivendo agora não é momento de desespero, é um momento de prudência, é um momento de confiança, é aquele momento onde Deus colocou todo mundo para refletir aquilo que você está fazendo na vida. E transfira esse tipo de conversa para os seus amigos, para os seus familiares no grupo. Sabe o que Deus quer de mim e de você nessa hora? Tudo agora é momento de você evangelizar. As pessoas estão desesperadas. Você que busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, você não precisa ficar desesperado, porque o Senhor sabe tudo que você precisa. Amém? O que eu quero te dizer, meu querido, é que você precisa entender que quando você reconhece a soberania de Deus, Ele está no comando de toda a situação. E isso muita gente por aí não está entendendo. Mas para te mostrar que o povo continua sendo povo até hoje, nós vamos, se você está com a sua Bíblia aí na mão, abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 16. Eu quero fazer um paralelo com você em três exemplos que eu separei aqui para nós poder nos alimentar junto. Eu não vou ler todo o capítulo, porque nós não teríamos tempo para isso. O culto é mais curto, é mais tranquilo, então a gente vai falar alguns focado naquilo que eu quero mostrar para vocês. Não andeis preocupado com aquilo que comerás. Primeiro ponto, vamos lá. Êxodo capítulo 16, verso 4. E então, Êxodo 16, 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia uma porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Vamos lá. Primeiro ponto que eu li em Mateus lá: não andeis ansiosos pelo que comereis. Está aqui. Quando o povo saiu do Egito, queridos, quando o povo saiu peregrinando para aquela terra de Canaã, olha aqui, ó, era só murmuração. O povo, enquanto estava ali numa situação boa, estava tudo certo.
via a manifestação de Deus. Querido, era um povo privilegiado, era um povo que viu uma tocha, era um povo que viu diversas coisas, é um povo que viu abrir o mar vermelho na frente deles, mas eles ainda não estavam contentes. Deus providenciou água para eles por um bom período. Teve um momento que chegaram num lugar, as águas não podiam beber, Deus transformou aquelas águas e eles puderam tomar. Acamparam em lugares, isso tudo está de Êxodo para trás do 16, acamparam em lugares onde tinha vários lugares com água, deserto. Deus fez tudo isso para eles, mas eles não estavam satisfeitos. Nós entrando aqui agora nesse outro rumo da peregrinação desse povo, eles já tinham partido de Elim e estavam num lugar que era o deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Abraão no deserto. Mas olha só como esse Deus é maravilhoso. Queridos, Ele fez chover maná do céu. Você tem uma ideia o que Deus fez com um povo que estava murmurando, com um povo que estava dando trabalho, com um povo que Ele fez de tudo já, e o povo ainda continuava reclamando? Será que Deus não vai fazer para nós nessa atual situação? Será que eu vou me desesperar porque não pode trabalhar agora? Ou porque você não vai poder pagar aquela conta ali? Ou porque o seu salário vai atrasar ali? Cadê o Deus da minha vida? Como é que eu vou me preocupar com o que eu vou comer? Se eu leio a Bíblia, se eu entreguei minha vida para Deus e eu sei que, olha o que Ele fez com o povo, que vinha murmurando, será que Ele não vai fazer para você? Que busca? Eu te faço a pergunta. Seguinte. Além do maná, queridos, deixa eu explicar aqui. Maná é o pão do céu. Esse pão do céu é chamado de maná no versículo 31. No versículo 31 aqui de Êxodo 16, você estando com a Bíblia, você consegue me acompanhar? E chamou a casa de Israel o nome de maná, e era uma semente de coentro, era branca, e o seu sabor como bolo de mel. Queridos, esse Deus que a gente serve é um Deus tão maravilhoso, mas é um Deus tão poderoso, que Ele não se preocupou só em alimentar o povo com o pão que descia do céu, como se fosse o miolinho que veio ali. E o que aconteceu? Deus colocou um sabor. Não é simplesmente falar do maná, é simplesmente você olhar que Deus colocou um sabor naquele pão, que era para não ficar uma coisa insossa, uma coisa que, um isopor, que o povo dele fosse comer, e aquilo se tornava sem gosto, mas alimentava. Deus se preocupou em fazer algo doce, Deus se preocupou em fazer como se fosse um pão doce. Imagina você, que Deus é esse? Será que Ele não vai cuidar de nós numa situação como essa? Será que nós precisamos nos desesperar? Era um alimento especial, enviado milagrosamente por Deus para alimentar o povo após o êxodo no Egito. Era uma substância branca semelhante a uma geada, formando flocos miúdos com sabor de mel. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus pelo qual eu estou aqui falando. Esse é o Deus pelo qual eu estou testemunhando a minha vida. Ah, quer mais? Espera um pouquinho, não acaba aí. Eu li lá em Mateus, e eu falei que ia mostrar a luz da Bíblia. Não andeis ociosos, não andeis preocupados com o que comereis, ou com o que bebereis. Amém? Mas vamos nos comereis primeiro. Como se não bastasse, no verso 11 diz assim: e o Senhor falou a Moisés dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre 2 tardes comereis carne. Queridos, Deus não mandou só o pão do céu, agora Deus também está mandando carne. Deus fez chover codornizes. Deus ainda providenciou carne para o povo, porque o povo ainda queria comer carne, porque eles entendiam que lá no Egito eles tinham tudo isso. Como é que você me tira do Egito? Como é que você me tira de lá? Agora a gente vem para esse lugar e morre. Era melhor ter morrido lá pelo menos a gente estava perto de tudo. Mas Deus vinha providenciando tudo isso. Sabe o que eu quero chamar a tua atenção? No verso 4, quando eu li o final aqui, olha.
E então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão do céu, e vós sairá e colherá cada um. E no final ele fala assim: para que eu veja se anda na minha lei ou não. Sabe que Deus às vezes deixa, queridos, acontecer alguma coisa na nossa vida para ver até onde vai a nossa fé. É agora que Deus quer ver quem realmente é fiel. É agora que Deus quer ver se você coloca a sua cabeça no travesseiro e murmura, e fica desesperado, e fica preocupando, e que é pior, espalhando terror em redes sociais. Queridos, nós temos como crentes, como cristãos, como pessoas que lêem a Bíblia, como pessoas que entregamos a nossa vida a Deus, que buscamos a esse Deus, em primeiro lugar o reino de Deus, nós temos que espalhar boas novas, nós temos que espalhar para o pessoal, sabe o que? Em rede social, em grupo de WhatsApp, e aonde mais que for, esperança, fé, vontade de vencer, e o tamanho desse Deus que é maior do que vírus, do que dívida, do que desemprego, do que economia, do que políticos e do que tudo mais. Não é hora de criticar esse ou aquele, amém? Não andeis ociosos, preocupados com o que comereis. Mostrei para você aqui, o povo do Êxodo, Deus mandou maná, mandou carne, amém? Segundo exemplo, seguindo o versículo de Mateus 6,25, não andeis ansiosos pelo que comereis e agora pelo que bebereis. Amém? Quem tiver com a Bíblia, Gênesis, capítulo 21. Oh, aleluia, glória, glória. Gênesis, capítulo 21, verso 14. E então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água. E deu a Agar, pondo-o sobre o ombro, também lhe deu o menino e despediu-se, e foi ela andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e se assentou de frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, e dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se frente, e levantou sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a tua voz. E o rapaz desse lugar onde está: ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe os olhos e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Aleluia! Aleluia! Olha o que você acabou de ver na Bíblia, querido. Isso aqui não é história de fanatismo. Isso aconteceu. Deus percebeu a situação de Agar. Deus percebeu que ela ia morrer de sede naquele lugar, o menino ia morrer de sede naquele lugar. Aí, voltando lá para Mateus, eu falei que ia provar para você, olha aqui, ó, não andeis ociosos pelo que comereis e pelo que bebereis. Olha aqui o que Deus fez por Agar. E deixa eu te falar uma coisa, Ismael não era nem o filho da promessa. O que Deus não vai fazer com você, querido? Será que é demais a gente ouvir que tem que buscar esse Deus a cada dia, a cada momento? Será que é demais a gente ter que perceber que a gente não pode perder a fé em Deus? Será que é fanatismo falar em grupos de redes sociais, em WhatsApp, essas coisas, que eu não acredito que isso vai disseminar a população? E sim que isso vai fazer a vontade de Deus? Que Deus é esse que eu sirvo se eu não vier aqui e não falar para você o que está na Bíblia? Chama a tua atenção do verso 17: que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a tua voz. Oh, aleluia! Deus ouviu a voz dela, Ele pode ouvir a tua, meu querido. Qual é o problema que você tem? Qual o problema?
Se Deus ouviu Agar, por que Ele não vai me ouvir? Se eu busco o reino de Deus e a sua justiça, por que Ele não vai me ouvir se é promessa de Deus? Deus sabia que era melhor que Agar e Ismael se separassem de Abraão. Olha a situação. Deus já fez isso, já tirou Agar e Ismael de Abraão e não abandonou. Deus de repente está tirando a gente de um monte de coisa de diferente que está acontecendo nesse mundo. Nós temos que entender, nós temos que estar perceptíveis àquilo que Deus está fazendo no mundo. Só através da palavra que você vai ter revelação disso. Amém? Nem por isso Deus desamparou os dois, pois permaneceram na presença de Deus sob os seus cuidados. E eu falo para você, você também ora, busca, fala, porque assim como Deus ouviu Agar, Ele vai ouvir a você, Ele vai ouvir a mim, e você vai sair ileso dessa situação. Amém? Terceiro e último exemplo. Terceiro e último exemplo. Deuteronômio 5. Deuteronômio capítulo 29. Perdão. Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é o teu nome, Pai. Não andeis preocupado com o que há de beber, aliás, o que há de comer, o que há de beber e o que há de vestir. O que há de vestir. Terceiro exemplo que eu vou te dar, querido. Deuteronômio 29, verso 5. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não envelheceram sobre vós as tuas vestes, não envelheceram sobre o teu pé o teu sapato. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você louva, esse é o Deus que você busca, esse é o Deus que falou buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas aqui, Ele vos acrescentará. Está aqui na Bíblia, está aqui, já aconteceu. Eu te dei 3 exemplos, querido, 3 exemplos. Se Deus fez tudo isso por esse povo, por que não vai fazer por mim? Por que não vai fazer para você? A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara, queridos. Assim como o povo não se deu por conta esses cuidados de Deus com eles, nós também muitas vezes negligenciamos isso. Muitas vezes nós não percebemos a atuação de Deus do nosso lado. Muitas vezes a gente não percebe, a gente acha que as coisas foram coincidência, coisas que nos abençoam. Às vezes a gente acha que é coincidência e não percebe. Assim como esse povo andou durante 40 anos e a roupa não envelheceu, o sapato, a sandália não estragou. E hoje as fábricas acham que fazem sapatos bons, mas nenhum dura o que aquele sapato celestial fez, não dura. Então, queridos, que essa palavra tenha entrado no teu coração nesta noite. Eu te dei 3 exemplos, querido, mostrando no Antigo Testamento o que Jesus deixou para nós no Novo Testamento, que é Jesus, e as demais coisas, e estas coisas Ele nos acrescentará. O que Ele vai nos acrescentar? O que vestir e aquilo que você necessita para a tua sobrevivência. Não há mal que dure para sempre. Não é hora de culpar ou achar culpado por esse vírus, por essa situação que o mundo está vivendo. É hora de nós nos unirmos em oração. É hora de nós nos unirmos para falar bem para os outros. É hora de você liberar o perdão do teu coração. É hora de você refletir se a tua vida está diante de Deus. É hora de eu colocar o meu joelho no chão e chorar com aqueles que choram porque perderam seus entes queridos, e me alegrar com aqueles que estão sendo salvos. É hora de eu olhar para a polícia que está na rua, na hora de olhar para bombeiro, para os enfermeiros, para os médicos e para tantas outras pessoas que estão trabalhando para
controlar essa situação. Eu não estou aqui para falar de política, se o governo está certo, se o governo está errado. Agora não é hora de falar isso. Agora é hora de unir nossas forças em Deus. Ele é o médico dos médicos, Ele é o presidente dos presidentes, Ele é o governador dos governadores, Ele é o Deus que você serve e que vai dar fim nessa situação. Agora, só tem uma coisa: se você tiver nessa obediência, veja, nessa obediência de buscar o reino em primeiro lugar e deixar as demais coisas, e deixar com que as demais coisas Ele te acrescente, aí você está obedecendo. Eu anotei aqui que Jesus, Ele tem muita misericórdia. Jesus, Ele olha para a gente com muito carinho, mas Ele julga o certo e o errado. Não adianta nesse momento, queridos, eu fazer ou ver o que o povo tem feito. E eu quero voltar, você não precisa abrir, mas eu vou voltar aqui para te falar, para a gente encerrar. Em Êxodo 16, uma coisa que me chama muita atenção nessa leitura, verso 21. Eu vou voltar aqui só para te encerrar com uma... E eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que no sexto dia comeram-lhe pão em dobro, 2 gômeros para cada um, e os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele lhes disse: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso para o sábado. E guardaram pela manhã, e Moisés tinha ordenado que, 24, e guardaram-no pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal nenhum. Ou seja, nesse versículo aqui, eles obedeceram a Deus, então eles colheram a mais, comeram a mais, porque no 7º dia tinha que descansar. Mas antes desse versículo, querido, a desobediência, e aí onde está o fato da história, eles colheram a mais. Eles colheram a mais. Eu havia até anotado no verso 19. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe para amanhã. Verso 20. E eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, algum deles deixaram para o dia seguinte. Aqueles que deixaram para o dia seguinte cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Queridos, por que eu estou finalizando te dizendo isso? Buscai o reino de Deus. Eu entendo que Deus é soberano. Jesus é minha justiça. Eu vou ficar tranquilo nos braços do Senhor. Agora, quando eu faço o que muitos estão fazendo, a desobediência, olha, é para você estar em casa, é para você fazer isso, sai para o mercado e faz a loucura que vocês viram os mercados aí fazendo. Gente que não está preocupado com o próximo, gente que está pegando e querendo estocar coisas nas suas casas. Presta atenção aqui, ó, o povo é o mesmo, está vendo o que eles fizeram? A mesma coisa. Moisés havia dito, não faça isso, eles fizeram para estocar. Vocês pensam que mudou alguma coisa o povo? Não mudou, mas o Jesus que você segue, que é a justiça de Deus, Ele está olhando isso também. Então, se eu tenho agora, é momento de eu compartilhar, é momento de ajudar. Você não precisa fazer o que esse povo fez e que muitos estão fazendo aí na rua. Seja um cristão de crachá no peito e mostra: eu sou de Deus, eu quero fazer as coisas e quero ver as coisas melhorar a cada dia. Amém? Por isso, queridos, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça não é qualquer coisa. É para todos nós entendermos que não é para você ficar preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, porque o Senhor está cuidando de tudo isso. Amém, meus queridos? Que essa palavra tenha entrado no teu coração, que essa palavra você possa passar para as pessoas.
porque você pode abrir a sua boca e falar tudo isso também. Explicar que não há necessidade dessa loucura toda. Mas temos que ser prudentes. As coisas estão acontecendo, é verdade. E nós, como cristãos, temos que dar honra às autoridades. Dar a César o que é de César. Então nós estamos cumprindo a determinação das orientações, as orientações dos órgãos públicos, das nossas autoridades, para que nós não venhamos colocar ninguém em problemas e que nós também não venhamos ter nenhum tipo de problema para nós. Mas o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, o Senhor é com essa nação e o Brasil vai crescer muito. Eu sou contra o que muita gente fala e eu falo para você, o Brasil vai crescer muito porque Deus tem algo com essa terra. Amém? Não esquece desses exemplos, querido. Amém? Quero agradecer a todos que estão pela rede social ouvindo, você que está com a sua Bíblia aberta, você que vai estar orando essa noite também, na presença de Deus. Nós vamos orar agora e eu quero que você esteja bem consciente que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Amém? Quero agradecer aqui também em nome de toda a nossa igreja, né? O Gustavo, o Vitor, a Dani, sempre com uma boa vontade tremenda. Deus abençoe vocês, né? Então sempre aí, sempre de boa vontade, não se negam a nada, e a gente tem uma equipe aqui na Voz de Cristo maravilhosa. Que Deus venha abençoar cada um de vocês e os demais também, que eu sei que também, se precisasse, estariam aqui, né? E que Deus seja com cada um de vocês e com cada um que está em suas casas também. Amém? Vamos orar, querido, para encerrar essa palavra. Abaixe a sua cabeça aí onde você está, coloque a tua colocação aí, o teu pedido, aquilo, a tua angústia para Deus, e saiba, eu profetizo na tua vida agora em nome de Jesus, que Jesus vai dar resposta naquilo que você precisa. Em nome de Jesus, aquilo que você precisa não vai te derrotar, não vai te dar depressão, não vai te deixar para baixo. Amém? Você vai ser celeiro, você vai ser aquele que vai mostrar para a tua família o sorriso no rosto. Quando todo mundo tiver ainda, com isso, com aquilo, você vai estar com um sorriso, mostrando, eu tenho Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, quero te glorificar e te agradecer, Pai querido, por essa palavra. Tu és um Deus de poder e glória, Senhor. Tu és o Deus que tem nos sustentado. Tu és o Deus a quem nós temos que buscar a cada dia, a cada momento, a cada instante, Pai. Obrigado, meu Deus, pela tua provisão na nossa vida, Pai. A tua provisão, Senhor, não é só na nossa mesa, mas é na nossa saúde também, é na nossa conta bancária, é na nossa família. Pai querido, nós queremos ver as pessoas serem convertidas, ó Pai. Nós queremos ver as pessoas se entregarem a Ti. Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, seja com cada um de nós nesse momento, Pai. Ó Pai querido, nós rejeitamos agora, Pai, no nome santo, poderoso e eterno do Senhor Jesus Cristo, toda depressão, toda preocupação, toda ociosidade. Pai querido, que o Senhor venha visitar cada casa, cada residência, cada igreja. Oh Deus, em nome de Jesus, com as nossas autoridades, enfim, Pai, a cada um que está envolvido nessa guerra, Pai, porque guerra é guerra, e o Senhor tem levantado um exército, meu Pai, e nós queremos fazer parte desse exército, Pai, um exército, Pai, que quer estar do teu lado. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que vai dar vitória, Senhor, e esse país vai crescer muito. Pai querido, estendo, papai, este pedido, Senhor, a esses países também que estão com esse problema. Pai querido, em nome de Jesus, eu creio que essa quarentena não vai chegar aos 40 dias, porque o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas a Ti, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais este dia. Amém. Seja com cada um, Pai. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, até domingo.